Sefer Bamidbar, livro dos Números, capítulo 22, e o passuque 2. Vamos estar fazendo menção de um texto. Hoje uma alegria total, estamos aqui com o nosso Ravero, nosso irmão de São Paulo, irmão Douglas, que nós chamamos carinhosamente de Davi Ben Avraham, seu nome judaico. Obrigado. É uma honra tê-lo conosco, viu, Ravero? Atravessar horas de viagem, quilômetros para estar conosco, não poderia deixar passar esse momento em branco sem agradecer e louvar a Hashem pela tua vida, e aos demais Haverim também, aos demais irmãos que já são da casa. Mas isso vem de Avraham, nosso patriarca, né? Ser hospitaleiro, receber os irmãos que vêm de longe, ainda mais irmãos que professam a mesma emuná, a mesma fé. Todos encontraram Sefer Bamidbar, livro dos Números, capítulo 22. E o passuque 2 vai nos dizer assim: Vayar Balak ben Tzipor et kol asher asa Israel laemori Vayagar Moav lipnei Ha'am meod ki ravru Hayakat Moav lipnei Bnei Israel. Em português nos diz 22. Ora, Balaque, filho de Tzipor, viu tudo o que Israel fizera aos amorreus. E Moabe temeu muito diante deste povo, porque era muito numeroso, e andava angustiado por causa dos filhos de Israel. Disse Moabe aos anciãos dos midianitas: agora lamberá esta congregação tudo quanto houver ao redor de nós, como o boi lambe a erva do campo. Então Balaque, filho de Tzipor, que naquele tempo era rei de Moabe, enviou mensageiros a Bilam, ou seja, Balaão, filho de Beor, a Peor, que está junto ao rio, na terra dos Amonitas, e chamá-lo, dizendo: o povo que saiu do Egito cobriu a face da terra e estabeleceu-se defronte de mim. Vem agora, rogo-te, amaldiçoar este povo, pois é mais poderoso do que eu. Assim, talvez assim eu possa combatê-lo e expulsá-lo da terra, pois sei que a quem tu abençoares será abençoado, e a quem tu amaldiçoares será amaldiçoado. Até aqui, Baruch Hashem. Baruch Shem Kavod o Malchut o Leolan Vaed, bendito seja o seu nome e o seu reino jamais terá fim. A Parashá Balaque vai nos contar a história desse rei de Moabe, que temeu ao ver as façanhas que Israel fez ao sair do Mitzrayim em sua trajetória. Apesar dos seus altos e baixos espiritual, é um povo que teve muitas vitórias sobre os seus inimigos, começando pelo Mitzrayim, pelo Egito, que era a maior potência do mundo antigo, depois passando pelos Amalequitas, que também era um povo muito poderoso em questão de tecnologia militar, por incrível que pareça. Eles já tinham suas arapucas, podemos dizer assim, eles tinham seus trabucos na época.
Eles desenvolviam armas militares, sim. O exército dos amalequitas já tinham essas artimanhas para forjar ferramentas de batalha, ou seja, era um povo muito inteligente, sem falar que era um exército de feiticeiro. Nós estudamos aqui em outra oportunidade sobre esta paraxá, aonde Moshe vai escolher pessoas preparadas para lutar com os amalequitas, porque não se tratava de uma guerra comum, já que o seu exército consistia em homens com habilidades militares e homens também com uma experiência espiritual maligna, ou seja, eram feiticeiros. Eles não só batalhavam no plano físico, mas usavam a própria feitiçaria também como uma arma militar, ou seja, para subjugar os seus adversários. Moshe, então, manda separar homens preparados, e ali quando fala de homens preparados, logo entendemos que não eram homens também que só possuíam habilidade militar, mas homens preparados espiritualmente para poder combater um exército de forma espiritual também. E nessa ocasião nós lembramos muito bem aonde Moshe Rabbeinu sobe ao monte e fica intercedendo, e esse é o motivo porque a guerra, Moshe estava levando a guerra principalmente para o âmbito espiritual. E é assim que nós devemos fazer quando nós nos deparamos com batalhas nesta vida, neste mundo, neste deserto, nesta vida que eu chamo de deserto, e nós estamos numa constante peregrinação rumo à terra prometida. Nós vamos passar por diversos desafios, diversas batalhas, mas que nós vamos ter o discernimento espiritual de Moshe Rabbeinu a ponto de trazer a batalha para o âmbito espiritual e entender que a luta não é contra a carne nem contra o sangue, como o Rabi Shaul vai falar, mas a luta é contra os principados e potestades nas regiões celestiais, e para isso nós devemos buscar essa capacitação. Tudo isso veio, aos ouvidos do rei de Moabe, Balaque. Ficou sabendo de como Israel vai tendo sucesso, triunfo em sua trajetória, e as escrituras vão dizer o que? Que Balaque começa a bater joelho para Israel, e quando Israel se aproxima do território, logo então ele se desespera, e logo ele entende também que Israel não poderia ter tido essas vitórias apenas por habilidade militar, mas também porque havia um Deus poderoso, Baruch Hashem, pelejando por Israel, até porque o testemunho de como o mar se abriu, de como Hashem alimentava o povo no deserto, ou seja, muitas manifestações espirituais, isso fez o quê? Balaque bater joelho e procurar um auxílio espiritual também para que amaldiçoar o povo de Israel. Balaque fez nada mais, nada menos do que Moshe Rabbeinu fez. Só que Moshe Rabbeinu vai e busca o auxílio de Hashem, mas Balaque não. Ele também leva para o âmbito espiritual, mas vai buscar auxílio de um feiticeiro chamado Bilam, conhecido como Balaão. Vai chamar Balaão, vai instruir Balaão, porque Balaão era um feiticeiro famoso, e nós vamos entrar em alguns detalhes da vida dele. Um homem que, de um certo tempo, até serviu a Hashem, mas devido ao seu coração perverso e iníquo, perdeu o seu dom espiritual, porém ele queria continuar tendo esse contato com o mundo espiritual, não se... como é que se usa a palavra? Ele não se conformou em perder esse contato com as coisas espirituais, e aí então busca ter contato com as coisas espirituais através da feitiçaria. E era um homem que tinha muitas estratégias espirituais para poder lidar com outros tipos de deuses, com outros tipos de entidades espirituais, e poder ter triunfo como feiticeiro, porque nós vemos aqui uma informação muito importante que vai revelar o sucesso de Bilam como feiticeiro.
aonde Balaque vai dizer para ele, vai chamar ele e vai dizer, não, amaldiçoa este povo porque tudo que tu abençoa é abençoado e tudo que tu amaldiçoas é amaldiçoado. Ou seja, Balaão já tinha uma fama de feiticeiro, daqueles pais de santo que tudo que faz dá certo. Ou seja, e chamam ele porque ele sabia lidar com as entidades no mundo espiritual. E uma das suas estratégias era o que? Bilam procurava saber o que a entidade, o que o Deus de determinado povo gostava. Se o Deus de um determinado povo gostava de ovelha, ele oferecia ovelha a esse Deus, para agradar esse Deus e assim subjugar aquele povo que pertencia a esse falso Deus. Se um outro determinado Deus gostava de planta, ele dava planta para agradar essa entidade, para poder subjugar aquele povo que professava fé nessa entidade. E nós vamos ver que é exatamente isso que ele vai fazer, porque quando ele vai ao encontro, que ele sobe a montanha para amaldiçoar o povo de Israel, logo ele manda fazer 7 altares e oferecer sobre os altares sacrifícios, e nós vamos analisar esses sacrifícios, pararmos para analisar de uma forma clínica, nós vamos ver que os sacrifícios são exatamente os sacrifícios que Hashem pede para Israel sacrificar. Qual é o pensamento de Bilam? A mesma estratégia, tentar o que? Agradar o Deus de Israel, tentar comprá-lo com ofertas, para de uma certa forma poder ter o favor de Hashem para poder amaldiçoar o povo de Israel. E nós aprendemos aqui já um princípio muito importante com Bilam, porque quando nós trazemos para os dias de hoje, as coisas não são diferentes, porque muitas pessoas tentam fazer isso com Hashem, com o Eterno até hoje, através de ofertas, tentar comprar Hashem e achar que pode viver uma vida de iniquidade, porque a minha oferta vai falar mais alto. Tem gente que é assim, porque acha que oferta na casa de Hashem, isso não estou falando a nível de Kehilá aqui, mas olhando de um modo geral, porque é a doutrina que é ensinada, as pessoas acham que porque ofertam na casa de Hashem pode viver a vida promíscua que quiser, porque afinal de contas ele oferta a Hashem. Isso a gente consegue ver que esta síndrome de Balaão, essa doutrina de Bilam, ela ecoa através das gerações e está presente nos nossos dias também. E aí, só que o que chama a atenção é que Bilam vai fazer esses 7 altares e por 4 vezes, nós vamos ver ali na Torá, que ele sobe para amaldiçoar. Primeiro ele sobe num monte, enxerga parte de Israel, e ele tenta amaldiçoar, não consegue. Hashem transforma a maldição em bênção. Chega na hora de amaldiçoar, ele acaba abençoando, mas ele desce, sobe outra montanha para tentar enxergar Israel de uma forma completa, porque, como o texto diz, é um povo muito numeroso, e ele queria enxergar Israel como num todo para amaldiçoar, mas enxerga outra parte de Israel, não consegue enxergar como num todo, dali tenta amaldiçoar, não consegue, e por 4 vezes Bilam tenta amaldiçoar o povo de Israel, e não consegue. E a pergunta é, por que Bilam não consegue amaldiçoar o povo de Israel? Simples. Porque Israel, o povo de Israel, estava firme no que se diz Torá e Mitzvot. Israel estava firme, guardando, naquele momento, Israel estava vivendo uma plenitude espiritual e estava guardando a Torá de Hashem como nunca guardou durante os dias de suas peregrinações no deserto. Israel estava guardando a Torá e esse foi o motivo pelo qual a maldição não alcançou o povo de Israel. Por quê? Porque uma das promessas de Hashem é que aqueles que obedecerem a Torá de Hashem, praga nenhuma chegará à sua tenda. Quando nós lemos o Terrilim 91, conhecido, vai lá, vai estar escrito.
Lá está escrito, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará, e nós sabemos que esse salmo é o salmo da proteção, e vai dizer o que? 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Só que eu quero chamar a atenção o que é habitar no esconderijo do Altíssimo? O que é estar na sombra do Onipotente? Sombra é para quem está perto. O que nós devemos fazer para se aproximar de Hashem e estar debaixo da sua sombra? As Escrituras nos dizem, guardar os seus mandamentos. Aqueles que guardam os seus mandamentos se aproximam de Hashem. Guardar mandamento é comparado a um korban, a um sacrifício, que Rabi Shaul vai chamar de sacrifício vivo, dizendo, prestai os vossos corpos como um sacrifício vivo a Hashem. E não vos conformeis com este mundo, porque se o mundo diz que é por aqui, a Torá de Hashem diz que é por ali, Rabi Shaul vai dizer, não se conforme com a opinião do mundo e siga o caminho de Hashem, sem se desviar para a direita e nem para a esquerda. Ou seja, cumprir mandamento é um sacrifício, e a palavra sacrifício em língua hebraica é korban, e korban vem da palavra lekaber, que quer dizer aproximação. Toda vez que nós cumprimos mandamentos de Hashem, toda vez que nós guardamos os mandamentos do Eterno, nós estamos, na verdade, nos aproximando de Deus, e isso nos faz o quê? Estar debaixo da sombra do Onipotente. E aí, de fato, podemos desfrutar da sua proteção, porque guardamos os seus mandamentos, é uma das coisas que a Torá nos garante, proteção. Sadraque, Mesaque e Abidnego, que o Talmud vai dizer que esses 3 personagens eram Zacarias, Ageu e agora não me lembro, acho que é o Micaías. Acho que era isso, Micaías. O famoso episódio da fornalha de fogo. Por quê? Porque eles estão diante... Eles estão diante da estátua de Nabucodonosor, e ao soar do pífaro, soar os tambores, os instrumentos, todo mundo tinha que se prostrar diante da estátua. E aí, o que eles falaram? Não, nós não vamos nos prostrar, por quê? Porque esse é um mandamento dentro da tradição judaica, que é chamado de Pikuach Nefesh. Já falei isso aqui. Ou seja, é um dos 3 mandamentos que a gente não pode quebrar para salvar a nossa vida. Quem é que lembra dos demais? Idolatria não pode. Se alguém falar, se você não se prostrar, você morre, nós devemos dizer, então me mata, porque eu não vou me prostrar a Deus nenhum. O segundo seria relação sexual ilícita. Se você não se deitar com este cachorro, se você não se deitar, por exemplo, com um homem, se deitar com outro homem, eu te mato. Então nós devemos dizer, então me mata, porque eu não vou me deitar com homem nenhum. E também o homicídio. Se alguém botar uma arma na minha cabeça e disser, mata este outro homem, senão eu te mato, nós devemos dizer, então me mata, porque eu não vou matar ninguém. São os 3 mandamentos chamados de Pikuach Nefesh, que nós não devemos quebrar para salvar a nossa vida. Por isso que lá no Rit Galut, no livro do Apocalipse, vai falar o quê? Que aqueles que não se prostrarem para a imagem da besta, morrerão. E aí então as Escrituras vão dizer o quê? Que o anti-Mashiach vai declarar guerra contra os santos e os vencerá. Por quê? Porque aqueles que servem Mashiach se recusarão se prostrar para a estátua de anti-Mashiach, da besta, mesmo sabendo que isso pode levá-lo à morte. E por causa disso serão degolados, serão mortos, perseguidos, assolados, porque sabem que não podem quebrar esse mandamento para salvar a sua vida. Baruch Hashem. Então, devemos estar perto de Hashem, cumprindo os seus mandamentos, para que a proteção de Hashem possa estar conosco. Sadraque, Mesaque e Abidnego, sabendo que não podem abrir mão desse mandamento, porque se abrir mão, vai para o Guerrinom. O que eles dizem? Nós não vamos se prostrar. E quando soou os instrumentos, todo mundo se prostrou e só os 3 ficaram em pé.
O que aconteceu? Fornalha de fogo nos 3. Quando eles foram lançados na fornalha de fogo, o que aconteceu? As escrituras vão dizer, para encurtar, você conhece a história, nenhum só fio de cabelo da sua cabeça foi chamuscado. Eles caminhavam dentro do fogo e não queimavam. Porque havia um quarto homem lá, e nós sabemos que o 4, quando se manifesta, é uma porta, nós sabemos que é Mashiach, porque ele diz, eu sou a porta, e aquele que passa por mim não morre. Mas eu quero chamar a atenção aqui que a proteção é garantida para aqueles que guardam os mandamentos de Hashem. Ou seja, no momento em que eles foram lançados, porque eles foram lançados lá na fornalha, por quê? Por obedecer o mandamento. Só que na hora do fogo queimar eles não foram queimados, sabe por quê? Porque o mesmo mandamento que você guarda é aquele que te protege quando você precisa. Ou seja, todo mundo acha que a lei de Hashem é uma grade, uma prisão. Eu digo que não. A lei de Hashem é um muro que nos protege. Hashem se acampa ao redor do seu povo como uma muralha de fogo para livrá-lo. E como que ele faz isso? Através de seus mandamentos. Ele tem compromisso com aqueles que têm compromisso com ele. E por esse motivo, por causa dessa proteção que é garantida pela obediência da Torá, é que Bilam vai tentar amaldiçoar o povo de Israel e não vai conseguir, porque Israel está firmado na Torá. E aí a maldição não entra, porque encantamento não prevalece contra a casa de Yaakov, quando nós estamos nos seus mandamentos. Só que Bilam então começa a se desesperar porque a sua maldição não entra. Israel está firmado. E Bilam já logo entende a sacada. Pô, a maldição não, a minha macumba não está funcionando contra este povo porque este povo está firmado na lei do Deus deles. Então Bilam tem uma ideia muito inteligente, empregada para o mal, chama Balaque e diz, tem uma estratégia espiritual aí. A maldição não está entrando porque esse povo está obedecendo às leis do seu Deus. Para minha maldição poder entrar neste povo, nós devemos fazer com que este povo venha quebrar os mandamentos de Hashem, para que então a maldição possa entrar. Ou seja, Bilam, ele procura uma brecha. Ele procura uma fresta, uma aresta, para quê? Para que a maldição entre e amaldiçoe o povo de Israel. E qual é então a estratégia de Bilam? Ele começa a instruir Balaque, rei de Moabe, a pegar as mulheres, as princesas mais bonitas do seu reino, levarem elas até o povo de Israel numa suposta aliança de paz, só que eles vão usar essas mulheres para seduzir o povo de Israel, e junto com essas mulheres bonitas que são enviadas, elas levam também manjares, e esses manjares consistiam em comidas consagradas a ídolos de Moabe e dos midianitas. E Israel cai na armadilha. Se envolve com as moabitas, com as moabitas, isso mesmo, e com as midianitas, que Moabe e Midian se uniram nesse propósito. Israel começou a se envolver com mulheres pagãs, e a Torá vai dizer, é um mandamento da Torá que diz, quando entrares na terra que Hashem te dá, jurou aos vossos pais, não tomeis de lá mulheres pagãs, para que elas não pervertam o vosso coração e desviem vocês de mim, e vocês venham servir, se prostrar ante esses deuses dessas nações. Era uma mitzvah, um mandamento. Não pode casar com uma pessoa de fé diferente. Só que Israel quebra esse mandamento e se envolve com as moabitas, e ainda não só isso, começa a comer comida consagrada a demônios, a Shedim.
E isso resultou no que? Não foi uma brecha, isso foi uma porta escancarada para que Bilam subisse, amaldiçoasse, e aí então a sua maldição entrou e causou um dano terrível em Israel. Porque se Israel estivesse firmado e vigiasse, a maldição não entrava. Como está escrito no Sefer Mishlei, como o pássaro no seu vaguear, assim é a maldição sem causa, não encontra repouso. Ou seja, por mais que venham fazer feitiço contra a nossa vida, pode ser o mais poderoso dentre eles. Se nós estivermos firmados na Torá, a maldição vai girar, vai girar, vai girar, vai girar, e não vai conseguir guarida, não vai conseguir ter espaço para pousar sobre o povo de Israel. Interessante, isso é muito forte. Bilam carrega algo no seu nome que está codificado. As letras hebraicas, elas nos fornecem essa informação. Num quarto nível, num sod, quando nós pegamos o nome Bilam, que é o nome original de Balaão, Bilam, quando nós separamos esta palavra, primeiro que o nome Bilam começa com duas letras, Beit e Lamed, que são as duas letras que formam a palavra Bavel, ou seja, Babel, Babilônia. Babilônia, Bavel, quem não até nas escrituras tem a torre de Babel, né? Bavel, a torre da Babilônia. Ou seja, a palavra Bavel, Babilônia, quer dizer confusão. Então, Bilam já carrega a confusão no seu nome. Só que se nós pegarmos o nome Bilam e separar, fica Bil-am. E aí que está o detalhe, porque Am em Israel quer dizer povo. Então, Bilam significa confundir o povo. E é exatamente, eu quero chamar atenção para isso, porque esse negócio de confundir o povo é chamado por Yeshua como a doutrina de Bilam. Ou seja, é uma doutrina que confunde o povo. Aonde está isso, Rabino? Lá em Rit Galut, na carta às igrejas, vai aparecer lá na igreja de Pérgamo, Yeshua vai dizer, porém tenho contra vós, que tens no vosso meio, uns que sustentam a doutrina de Bilam. E aí Yeshua vai falar o que é a doutrina de Bilam, vai dizer assim, ó, que instruiu Balaque a colocar tropeços diante dos filhos de Israel para comer comida consagrada e praticar a prostituição. Então, o que é a doutrina de Bilam? Se Bilam é alguém que tenta amaldiçoar o povo de Israel, que tropeço é esse que Yeshua está falando? Se Bilam é alguém que tenta amaldiçoar o povo de Israel e não consegue, para ele conseguir o que ele tem que fazer, ele instrui Balaque a fazer o povo de Israel quebrar a Torá. O que é doutrina de Bilam? É a doutrina que te ensina a quebrar a Torá. Isso é doutrina de Bilam. Toda doutrina que diz não precisa guardar mandamento, essa doutrina é doutrina de Bilam. Yeshua vai falar sobre isso. Nosso Mashiach, Brit Hadashah. Ele fala que odeia esse ensino. Odeia. Porque a doutrina que faz você quebrar a Torá é uma doutrina demoníaca. Tira a proteção de Hashem da tua Tira tudo, a proteção, tira todas aquelas brahot que estão lá em Devarim 20, Deuteronômio 28 para os obedientes. Então, a doutrina de Balaão consiste o quê? Em fazer as pessoas quebrar os mandamentos. A doutrina de Bilam quer dizer confundir o povo. Toda doutrina, toda pessoa que não guarda os mandamentos de Hashem, que diz não preciso guardar mandamento de Hashem, na verdade essa pessoa está confusa. O espírito da confusão
Isso é doutrina babilônica. A Babilônia espiritual é a embriaguez espiritual do cálice da prostituta, que tem uma coroa escrita na cabeça dizendo Babilônia, a mãe das prostituições. E essa prostituta embriagou as nações com uma doutrina. Que doutrina é essa? Doutrina de Bilam. Não precisa mais guardar a Torá. Só crer no nome de Yeshua tá bom. Será que é isso mesmo? Pois Yeshua diz em Matitiahu 7:23, muitos naquele dia dirão, mestre, em teu nome. Primeiro ele diz, né? Porque nem todo aquele que diz Adonai, Adonai entrará no reino. Senhor, em teu nome pregamos, em teu nome profetizamos, em teu nome curamos, em teu nome fizemos tantas coisas, expulsamos Shedim, profetizamos. E Yeshua vos dirá abertamente, não vos conheço, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. A iniquidade ali no grego aparece como anomia, que quer dizer sem nomos, quer dizer lei, ou seja, vós que vivem sem a lei. Não adianta dizer que vocês expulsaram demônios Shedim pelo meu nome, mas se vocês viveram sem a Torá. É forte isso. Essa é a doutrina de Bilam, confundir o povo. E essa doutrina que ensina que não se deve guardar a Torá, Rav Shaul vai falar o quê? Apostasia. A palavra apostasia, no grego, vem de apostasion, que quer dizer divórcio. E o interessante é que as escrituras vão dizer que Israel casou com Hashem no Monte Sinai, quando Hashem entregou o quê? As Luhot Abrit, as suas tábuas da aliança. Ou seja, e o próprio Hashem vai falar em Jeremias, dizendo que havia desposado Israel no Monte Sinai. Ou seja, no momento em que nós quebramos a aliança de Hashem, nós estamos nos divorciando de Hashem. Se nós vivemos uma vida na prática de quebra de mandamento, nós estamos nos divorciando de Hashem, vivendo uma apostasia espiritual, divórcio. E muita gente achando que a apostasia é aqueles que se desviam, que não congregam mais, que não vêm mais na reunião. Não, apostasia é não cumprir os mandamentos de Hashem. É viver essa embriaguez espiritual. Amém, Haverim? Rav Shaul vai dizer, tende cuidado, Colossenses 2, verso 8. Tende cuidado para que ninguém vos faça presa sua, por meio de filosofias e vãs sutilezas, segundo as tradições dos homens e segundo os rudimentos do mundo e não de Mashiach. Tem muita gente que pega esse verso aqui e acha que Paulo, Shaul, está falando da Torá de Hashem. Não, aqui, Shaul está dizendo que a gente não pode ir atrás de filosofias e vãs sutilezas. Ou seja, não devemos mais guardar a Torá. Estão distorcendo o Passuk, o versículo. Porque Shaul está dizendo o quê? Está chamando essas filosofias e vãs sutilezas de tradições dos homens. E a Torá não é tradição de homem. Como nós lemos lá no livro de Êxodo, a Torá foi escrita pelo dedo de Hashem e entregue pelos malachim, pelos anjos de Hashem, ministério de anjos no Monte Sinai. Com certeza, Rav Shaul está combatendo doutrinas que adentraram a emuná, a fé naqueles dias, que estavam o quê? Querendo desvirtuar, querendo confundir o povo, doutrina de Bilam. Que nós venhamos estar debaixo da poderosa mão de Hashem, através da obediência aos seus mandamentos. Baruch Hashem. A doutrina de Bilam também consiste numa coisa: a teologia da substituição. Quem inventou a teologia da substituição não foi Roma, não foi a igreja romana, não foi Inácio de Antioquia, não foi Epifânio de Salamina, que é os pais do catolicismo, não foi Constantino.
Quem inventou a doutrina da substituição foi Bilam. No momento em que ele tenta destituir Israel como povo de Hashem, tentando amaldiçoá-lo e tentando procurar o favor do Deus de Israel, tentando desqualificar o povo de Deus. Isso se chama a doutrina de Balaão. E existe muito por aí, dessa doutrina, dessa conversa, dessa balela de que Deus agora não tem mais as promessas com Israel e que agora é a era da igreja. Justino, um dos pais da igreja católica, vai dizer: a igreja é o verus Israel. Não, a igreja tem direito nas promessas de Hashem, contanto que estejam enxertados na oliveira que é Israel. E quem fala isso é Rabi Shaul, o apóstolo Paulo, em Romanos 11. Inclusive, Paulo vai falar sobre isso no capítulo 11, dizendo que vai tratar justamente disso. Hashem rejeitou o seu povo? Ele vai dizer: de maneira nenhuma, porque eu também sou israelita, da tribo de Benjamim, e ele vai dizer: Deus não rejeitou o seu povo que antes conheceu. E Jeremias, capítulo 31, verso 35, vai dizer: somente se medirem os céus e sondarem os fundamentos da terra, Israel deixará de ser uma nação diante de mim. E a pergunta é: alguém já conseguiu medir os céus? Alguém já conseguiu medir os fundamentos da terra? Não. Então Israel continua sendo a nação eleita e o Mamlechet Kohanim, o sacerdócio real. Que nós venhamos nos precaver, nos blindar contra a doutrina de Bilam, contra a doutrina de Balaão, contra essa mentira, essas heresias de que não precisamos mais guardar a Torá. Que nós não venhamos transformar Yeshua num falso profeta, porque Yeshua nunca falou que veio abolir Torá nenhuma. O que existe são textos mal interpretados das cartas de Rabi Shaul, que com certeza Shaul não estava falando isso, porque nós pegamos alguns pontos ali, nós vemos que existem contradições, aparentes contradições, né? Nessa doutrina que ensina que Shaul está indo contra a Torá. Mas quando nós analisamos as próprias palavras de Mashiach, ele diz, Matityahu 5, 17, Al tahishivu ki bati lechaper et hatorá ou et divrei haneviim. Não pensem vós que eu vim abolir a lei e os profetas. Eu vim cumprir. E no grego ali está plerosai, tornar pleno, trazer o verdadeiro sentido. Que nós venhamos estar blindados na sombra do Onipotente, debaixo da proteção do Altíssimo, para que daí sim, obedecendo Torá, praga nenhuma chegará à nossa tenda. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas você e a sua mispachá, sua família não serão atingidos. Baruch Hashem. Vamos nos colocar de pé. Antes, também gostaria de fazer só uma frisada aqui. Quando essa maldição entrou, causou um estrago no meio do povo de Israel. Moshe ficou atônito. Não sabia o que fazer diante daquela situação toda. Ficou paralisado. Raver. Ficou paralisado, Moshe não sabia o que fazer, vindo tudo aquilo. Sabe quando a gente vê algo e a gente congela, não sabe a atitude que vai tomar? A gente não acredita naquilo que nós estamos vendo. Mas as Escrituras vão dizer que um homem que não era nem considerado um Kohanim, um sacerdote, um Cohen, e ele não era considerado nem israelita verdadeiro, porque ele era metade midianita e metade israelita. Seu nome é Pinhas, Finéias. Ele é filho de Eleazar,
Ele é neto de Arão, de Aharon, filho de Eleazar, filho de Arão. Eleazar casou com uma midianita e teve um filho chamado Pinhas. E esse Pinhas, esse Finé, era metade midianita e metade israelita. Quem é que tentou ludibriar Israel para amaldiçoá-lo? Moabe e os midianitas. Ali Pinhas ficou decidido, ficou indeciso. E agora? Pendo para o lado para a minha metade midianita, ou pendo para a metade, me inclino para a minha metade israelita? Yetzer Hará e Yetzer Hatov. A má inclinação e a boa inclinação. E as Escrituras vão nos dizer que essa maldição só acabou no momento em que Pinhas tomou um posicionamento, pegou uma lança e entrou dentro da tenda de um príncipe de Israel chamado Zimri. E ele estava tendo relação com uma midianita na frente, a tenda dele está de frente para Ohel Hamoed, que é a tenda da congregação, o tabernáculo mexicano. Ou seja, zombando da santidade de Hashem, um príncipe de Israel, tendo relação com uma pagã dentro da tenda, mas este homem, que aparentemente não era reconhecido, porque ele era mestiço, metade midianita e metade israelita. Ele decidiu optar pelo seu Yetzer Hatov e assumir a sua identidade judaica. Pegou a lança, entrou dentro da tenda do príncipe de Israel e atravessou os dois com a lança. Ele foi tomado pelo zelo do Eterno. Atravessou com a lança, matou os dois. E segundo a tradição judaica vai dizer que ele atravessou pelos órgãos genitais. Um estava em cima do outro, ele atravessou os dois. E na mesma hora a praga cessou. A maldição saiu do povo de Israel, porque alguém foi movido por zelo. Porque alguém tomou um posicionamento. E muitas vezes nós somos atacados, nós questionamos por que certas coisas acontecem na nossa vida, mas isso é devido, a culpa não é de Hashem, isso é devido à nossa falta de posicionamento. E que nós devemos o quê? Tomar um posicionamento e dizer: eu escolho ser um homem de Deus. Porque israelita é símbolo de um homem de Deus, o midianita é o homem pagão. E todos nós temos uma identidade judaica dentro de nós e uma identidade pagã. E vai de nós querer assumir e querer escolher e optar qual delas nós vamos. Ali Pinhas decidiu que ou agora eu me assumo como um homem pagão do mundo, ou escolho servir a Hashem e ser um homem de Deus. Ali Pinhas decidiu ser um homem de Hashem, de Deus. E quando ele fez isso aí, Hashem se agradou, chamou Moshe e falou, porque Pinhas, devido pelo fato de ser mestiço, não poderia atuar como um Cohen, como um sacerdote. Hashem olhou aquela situação, posicionamento de Pinhas e falou para Moshe: Pinhas, eu estou fazendo com ele uma aliança de shalom, de paz e de sacerdócio eterno, ou seja, a partir de agora ele vai ser inserido na ordem sacerdotal de Levi, de Aharon, porque ele foi movido pelo meu zelo. E esse mesmo zelo, na próxima paraxá, nós vamos estudar sobre a paraxá Pinhas, e aí nós vamos entrar com mais detalhe, mas foi o mesmo zelo que veio sobre Eliahu, Elias o profeta, Eliahu Hanavi, quando viu a nação inteira prostrada diante de uma entidade chamada Baal, e que esse mesmo zelo também esteve sobre Yeshua. Quando entrou no templo de Hashem e viu ali, toda aquela falcatrua que estava acontecendo, e ele vira a mesa dos cambistas, e as escrituras vão dizer que ele fez isso porque ele estava movido pelo zelo, o zelo da casa de Hashem me consumiu. Ou seja, e que esse zelo que esteve sobre Pinhas, que esteve sobre Eliahu Hanavi, o profeta Elias, e que esteve sobre Mashiach Yeshua, esteja também sobre a nossa vida.
zelosos pela Torá, zelosos pelos mandamentos de Hashem, para que nós venhamos estar blindados debaixo da sombra do Onipotente, protegidos, e ainda que venham nos jogar nas fornalhas de fogo da vida, receberemos o livramento como Sadraque, Mesaque e Abidnego. Nem um só fio de cabelo da nossa cabeça será chamuscado, porque proteção é algo garantido por Hashem através da sua Torá. Amém, queridos Haverim? Amém. Baruch Hashem, vai ter adoração? Não? Eu quero então chamar alguém para orar. Vamos orar, eu mesmo oro. Pai, em nome de Yeshua, nós te glorificamos, te agradecemos. Obrigado, Hashem, pela tua palavra, pela tua Torá. Ela mais uma vez tem sido lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. Ela tem nos guiado, Senhor, no caminho da retidão, é o parâmetro, é o caminho do tzadik, é o caminho do justo. E nós fazemos isso, Senhor, para te agradar, porque nós te amamos, porque nós estamos movidos pelo teu zelo, porque o Senhor é Deus zeloso também, El-Kiná, o Deus zeloso, e o Senhor tem nos guardado, o Senhor tem nos protegido. A tua misericórdia é a causa de não sermos consumidos, mas que nós venhamos, Senhor, se nos esforçar para obedecer teus mandamentos, para que a tua proteção esteja sobre nós cada vez mais, nos guardando das ciladas da vida, das ciladas de Hassatã. O Senhor tem nos guardado, Senhor, da doutrina de Bilam, daquela que vem para confundir o povo. Guarda a nossa mente, guarda o nosso pensar, o nosso agir, para que nós, Senhor, não venhamos se embriagar na doutrina de Bilam, ou seja, no vinho da prostituição da Babilônia espiritual. E que nós venhamos ser como Pinhas, que nós venhamos ser como Eliahu, como nós venhamos ser como Yeshua. E através das nossas vidas, proclamar o zelo, a obediência à Torá, tomando um posicionamento, para que nós venhamos resgatar essas pessoas que estão sobre o efeito dessa bebida espiritual, estão embebidos nessa doutrina diabólica, nessa doutrina de Shedim. Em nome de Yeshua, nós te glorificamos e te aplaudimos. Em nome de Yeshua, Baruch Hashem. Yevarechecha Adonai veishmerecha, Yair Adonai panav elecha veihuneka, Issa Adonai panav elecha veiasem lecha shalom. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Eterno faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Eterno sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Adonai osle amoiten, Hashem evarechet amov shalom. O Senhor fortalecerá o seu povo, o Senhor abençoará o seu povo com a paz. Em nome de Yeshua, e aquele que crê diga amém ve amém. Está encerrado em nome de Yeshua.